Olá, vamos pintar? Olha aqui, hoje eu venho com esse falso barrado que me pediram muito. Ele ficou muito bonito, as cores dele, né? Olha aí. Então, cores bem neutras, né? Já pintei ele, né, nesse outro aqui também. Essa cor também achei delicada, ficou bem bacana também. Mas cada cor que a gente muda, cada trabalhinho embaixo mesmo, que a gente faz um pouquinho diferente, já dá um outro efeito, não é? Então, eu venho, ó, são essas réguas da iCraft, tá? Muito práticas e fáceis de usar. Como que eu fiz? Primeira coisa, você prende o teu paninho lá na tábua com a cola permanente, né? Isso aqui é muito importante, tá sempre bem fixo, pra gente poder trabalhar bem. E aí você posiciona a tua régua. Volta e meia me perguntam o que é régua e o que é molde. A régua eu venho riscando, fazendo o risco para depois preencher a mão livre, né? Preencher a pintura. O molde é, por exemplo, esse daqui é um molde, porque eu coloco ele ali e pinto por cima, eu não preciso riscar ele, né? Então, a iCraft, ela vem com réguas, com moldes, vem com uma variedade muito grande, né? Qualquer informação, me mande um WhatsApp lá que eu passo o catálogo, né? Então, eu posiciono, o que eu faço? Ó, aqui não tem olha aqui, um risquinho. Então, aqui é o meio do pano. Vocês medem o pano de vocês, se ele tem 50, se ele tem 48, 40, seja o que for, e coloquem esse daqui no meio, bem aqui no meio. Então, eu já posicionei o meu no meio e risquei. Eu já pintei uma parte aqui para vocês verem como ele ficou. Então, risquei tudinho, certo? Marca esse miinho aqui, ó. E aí, vira ele pro lado de lá, encaixa esse risquinho e continua riscando, normalmente, tá? Deixa eu ver até onde eu já risquei, até aqui. Então, gosto de usar essa caneta, aquela que apaga depois com o ferro. Mas pode também ser um lápis, de preferência um lápis 6B, ele é melhor. Acho que aqui eu já tinha riscado. Então, risca tudo que tem aqui, ó. Por baixo, lá em cima. Se o meu pano é mais largo, o que eu faço? Eu só puxo uma prega a mais pra lá, tá? Então, se fosse uma peça maior ainda, vai puxando de prega em prega, até acabar o teu paninho, né? A parte de cima, eu preenchi e depois, essa parte aqui, eu não risquei. Eu pintei direto por cima. Então, vamos dizer assim, esse daqui eu usei como régua e como molde, né? Usei como se fossem duas coisas. Aqui, ó, risca tudo, porque eu vou preencher na pintura. E a fita, essa parte aqui, eu preencho direto por cima mesmo, depois. Aí, olha aí. Tudo riscado, certo? Agora é só, ó, fecha aqui, só pra vocês verem. Só começar a pintar. Eu começo pintando a parte aqui de baixo. Então, usei as cores. As cores que eu usei nesse pano foi amêndoa, siena natural, terra queimada e branco, só. Então, 4 cores e ficou um trabalho bem bacana. Aqui a mesma coisa, eu vim preenchendo e aí, essa daqui ela tem 40 centímetros, tá? Mas, da mesma maneira, como o meu pano é maior, ele não chegou até ali. Então, vamos encaixar aqui, ó. Vim até aqui. E vamos continuar. Eu vim com o terra queimada aqui embaixo. Uso um pituá com pouca tinta. E vem preenchendo até essa parte onde você tá vendo o teu risco do falso babado.
falso barradinho ali. Olha, foi muita tinta. Então, até daria pra deixar ele mais escurinho, o risco pra enxergar bem, ó. Pra quem quiser, pode também prender ele aqui, ó. Prende ele com a fita crepe, daí ele... Aí a gente já tem mais ou menos noção até onde ele vai. Depois a gente faz uma sombra. Eu achei que ficou um trabalho bem bacana. Mesmo esse daqui. Esse daqui a gente pode usar também só para um barradinho, né? Colocar, por exemplo, ele pintado num paninho de prato. Ele é de... Dá para pintar ele de canto também. Bem legal esse aqui, bem versátil. Ó, pouca tinta e vem em círculo, não vem batendo com o pituá, vem só deslizando, tá? Então, pinta ele até ali onde vem o falso barrado. Olha como ele desliza bem. Vamos ver até onde que eu... Porque aqui o barradinho faz uma curvinha, ó, então ele sobe mais um pouco ali. E se entrar um pouquinho ali, a gente depois tampa com a tinta de cima, né? Por isso, o ideal é, na maioria, às vezes a gente não sabe as cores ainda que vai usar certinho, mas o ideal é começar daqui pra lá, né? De baixo pra cima, que daí se eu entrar lá pra cima com essa tinta, eu tampo depois com o barradinho. Olha aí que bonito. Ficou legal, né? Aqui nessa parte de baixo, eu faço um sombreado. O que eu pego? Um pincel menor. Posso até usar um pouquinho de... Deixa eu pegar aqui diluente. E o próprio terra queimada. Então, aqui eu reforço com uma sombra, ó. Para quê? Para dar a profundidade, um destaque melhor. E também esse acabamentinho, ele destaca mais. E é importante a gente sempre fazer um sombreado, né? Ó, contorna tudinho. E depois a gente dá uma espalhadinha. Ó, até o final. Ixi. Sempre onde a costura, ó, ele fica mais grosso. Então a gente cuida um pouco. Ó, agora só dá uma espalhadinha de leve, tá? E depois a parte de cima é preenchimento, é mais ou menos igual aos outros barradinhos que a gente já fez, né? A dúvida foi quanto ao riscar, quanto ao preenchimento ali. Vamos pegar um maior para ir mais rápido? Pincel, qual é o pincel ideal? Pode ser o pituá, pode ser o do cabinho amarelo, às vezes a pessoa não tem o pituá, então pode ser o do cabinho amarelo. O do cabinho amarelo, por ele ser um pincel chato, a gente consegue entrar melhor nos cantinhos, né? O pituá já não. Então, eu geralmente faço aqui, ó, o contorninho e depois eu espalho e preencho com o pituá. Ó, aqui vai bastante tinta, vamos dizer, não precisa limpar muito o pincel, né? Vai ali, ó, até o final. Vou fazer esse pedaço aqui, daí vocês já vão entender. Ó, eu faço assim, faço ali os cantinhos e a parte aqui de baixo. E aí, eu espalho com o pituá depois.
Esse daqui, ó, caso depois vocês não enxerguem o risco, vocês podem colocar de volta a régua e riscar por cima. Não tem problema também. Mas aqui a tinta seca, daí ele aparece de volta. Olha, eu vou vir até aqui, aí vocês já vão entender. Ó, agora eu venho com o grande, ó. Aí eu ganho tempo, né? Tá vendo? A tinta, ela, quando tá seca, ela escurece. É só preencher. Quando ela estiver seca, dá uma olhadinha se não ficou nenhuma falha. Outra coisa, às vezes, ai, por que a tinta às vezes desliza melhor, outras não? Muito depende do pano que vocês usam. Uma sacaria, por exemplo, uma sacaria pé de galinha, ela é mais enrugadinha. Então, às vezes, é mais difícil. Aí, o que vocês fazem? Dilui um pouquinho a tinta. Aqui eu tô usando ela pura. Dilui ela, coloca um pouco de diluente. Ou então, tem gente que acha que fica muito grosso depois aqui a pintura, né? Olha aí. Depois eu mostro. Óbvio que vai ficar mais grosso, pois tá tudo cheio de tinta. Mas dá pra diluir. Um pouquinho de diluente. Ó, depois, essa parte eu vou terminando depois, né? Porque é tudo da mesma forma. Então, aqui vai ficar o mesmo tom depois de seco, tá? E aí, eu venho com o terra queimada. Pincelzinho chato, fazendo... Eu faço a sombra lá em cima e depois eu venho ainda com o siena, antes do terra queimada. Mas aqui, ó, já aproveito e faço a sombra. Isso aqui também é bom vocês pegarem toda a sequência, porque daí a tinta vai secando, a gente consegue trabalhar melhor. Mas vamos lá, né? Ó, coloca ali e dá uma espalhadinha nela. Pra quem tem, de repente, dificuldade, pode até pegar um pitozinho menor, coloca a tinta ali, e daí só esfumaça aqui, ó. Tá vendo? Ó. Ele não fica marcado daí. Não deixem a tinta parada, marcada. E as nervuras, eu vim primeiro com o siena natural, tá? Sempre da cor, né, mais clara para escura. Depois, sim, eu reforcei com o terra queimada. Então, daqui de cima, vem fazendo até a curva lá embaixo. Olha aqui. Vão seguindo o risco. Por isso que a régua é boa, porque o risco já sai certinho, né? E dá uma espalhadinha. Aqui a mesma coisa. A minha tinta ainda tá bem úmida, então eu tenho que quase que procurar o risco aqui. Conforme ela vai secando, o risco aparece bem. Ó, vem até lá embaixo. Espalha. Aqui a mesma coisa, vocês podem colocar a tinta e vir espalhando com o pitual, ó. Então, de repente, quem não tem tanta prática, pode fazer isso. Então, todas as nervuras aqui, ó, todas as dobras, vem lá de cima. Tá vendo que a minha tinta tá bem molhada, então eu tô arrastando a tinta de baixo. O certo seria secar um pouquinho, pelo menos. Ó, vem até lá embaixo, tá? Então, isso aqui vocês fazem em toda extensão aqui do pano. Aqui. Faz a curva, desce até lá embaixo. Espalha. Tá? E tem a dobrinha aqui do meinho, né? Mesma coisa. Aqui, ó. Olha aí. Tá vendo que já tá surgindo? Que legal, né? Muito gostoso de pintar esses barradinhos. Ó, aqui, ó, seria aqui, né? E aqui que vem a parte escura, ó.
Pra vocês entenderem, ó. Aqui vem a parte escura, certo? E aí, eu reforço com um pouco de jacarandá. Não, não é o jacarandá, é o terra queimada. Já tô trocando. Aqui. Aqui eu vim só com um pouquinho, pra não esconder todo o siena, só pra vir com uma sombra de leve. Espalha. Mesma coisa aqui, ó. Todas elas. Dá uma espalhadinha. Só eu não passei ela até lá embaixo. Só passei aqui na parte de cima, depois lá embaixo. Mas não tudo, porque eu quero que o siena ainda apareça um pouco. Aqui a mesma coisa, ó. Aqui também, se vocês têm dificuldade com o pincel, pega um menor. Então, às vezes perguntam qual o tamanho do pincel. Quanto menor a tua área de pintura, menor será o seu pincel, certo? Ó, espalha. E aonde mais a gente escureceu, aqui na voltinha, né? Aqui, ó. E no lado contrário, depois vai vir o branco, a luz. Aqui ficou pela metade. Olha aí como já tá surgindo. Nossas preguinhas já estão aparecendo. É, ficando bonito, eu acho, pelo menos. Vamos lá com o branco, um pouquinho de branco. E aonde vem o branco agora? Nunca em cima do escuro, sempre do lado contrário. Então, o siena e o... Tá pra lá, o escuro, né? Terra queimada. Então, o branco vem pro lado de cá. Dá uma espalhadinha, ó. Esfumaça bem. Aqui a mesma coisa. Então, todas as pregas é a mesma coisa. Esfumaça. Olha aí. Não é fácil de pintar? Depois que o risco tá feito, é muito fácil. Reforça um pouco. Quando a tinta seca, às vezes ela some um pouco, então dá pra ir reforçando. E a mesma coisa aqui. Então, o escuro veio aqui, então o claro vem na parte de cima, ó lá. Tá vendo? Ó. Olha que gostoso. E aonde mais faltou agora, o escuro não tá aqui, então, nessa parte aqui, ó. A continuação ali do barradinho, certo? Olha que bonito. Ficando bonito, né? Então, assim, a gente vai fazendo o nosso falso barrado de uma forma prática, fácil. Depois eu termino aquele restinho ali. E a hora que estiver bem seco, dá pra vir com mais um pouquinho de branco, reforçando aqui. Tá? Porque ele tá bem úmido ainda. Aqui e aqui a gente dá uma reforçada. Joga uma luz, tá bom? Eu poderia estar estampando também essa parte, colocar o bolinha, né? Vir com o cabinho do pincel. Mas como aqui já tem esse trabalhinho, eu achei que ficou bom sem ele, sem eu deixar ele liso, mudar um pouco. Esse daqui eu fiz, joguei umas rosinhas, né? Mas esse aqui eu quis mudar um pouco. O passa-fita, olha só, eu preenchi ele todinho ali com o branco. A mesma coisa, ó, faz as... Geralmente, aqui ele é pequeno, mas geralmente eu faço as curvinhas de cima, de baixo, e aí eu posso preencher com um pincel maior. Espalhar melhor, por exemplo, pegar um pituá e espalhar bem.
tá? Deixa bem preenchidinho. E aí, o passa-fita, o que eu fiz? Por isso, eu deixei já 3 feito ali, só pra vocês verem. Então, vai preenchendo até lá, né? Tá? Tudinho. Ó, e daí, vocês deixem secar essa parte do passa-fita. De repente, até é bom começar ali. E aí, eu pego o molde aqui de volta, a régua, posiciono. Aqui ainda tá marcado o risquinho, lembram? Por isso que é bom, daí a gente sabe certinho aonde que a gente tá. Ó, esses 3 eu já tinha feito, esses aqui estão molhados, então eu vou fazer só esses 3. Eu aproveitei o próprio passa-fita, daí eu não precisei pintar ele com pincel menor. Aqui, ó, tá vendo? Aí ele sai certinho. Olha que gostoso. Vai dar uma olhadinha, tá vendo? Depois são só os acabamentinhos. O que que eu fiz no acabamentinho? Deixa eu pegar um pouquinho de tinta. Aqui em cima eu dei uma reforçada aqui, ó, só de leve, não contornei tudo. Ali, ó, só um detalhezinho. E aí, aqui na parte de baixo, eu fiz essas voltinhas aqui. Eu achei que ficou bem legal. E lá embaixo também, ó. Tá? Aqui embaixo também. Ali eu fiz a costurinha ainda. Deixa eu pegar um outro pincel mais fininho. Ó, aqui eu fiz primeiro passei uma costurinha. E daí eu fiz as voltinhas brancas ali. Vou fazer só rapidinho, depois vocês fazem lá bem bonitinho. Aqui. Tá? E como eu sempre falo, prestem atenção aqui na curvinha. Para fazer ela certinho, tem que seguir o babadinho, tá? Porque o erro, às vezes, acontece de a gente querer seguir aqui o risco reto. Não, ele faz a volta, pois é uma dobra. Tá bom? E assim a gente vai terminando o nosso falso barrado. Eu vou terminando ele aqui. Qualquer dúvida, vocês me chamem lá no WhatsApp, tá? Até deixei aqui, ó. 99959-6066. Qualquer informação sobre os moldes da eCraft, tá? Tem bastante molde, régua e tudo mais, então é só me adicionar lá e pedir informações que eu passo direitinho, tá ok? Eu espero que tenham gostado também desse barradinho aí. E a opção depois são mudar as cores, né? Então, cada cor diferente surge um novo trabalho, tá bom? Tchau!